Amados, a paz do Senhor, amém? Estamos aqui novamente, mais uma tarde, para nos consagrarmos a Deus em adoração, em aprendizagem da palavra. Continuando a live de ontem, quando o doce se torna amargo, estamos dando continuação à palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, para as famílias, e aproveitando, como eu disse a vocês, a quarentena, para amadurecermos mais no Senhor, para estarmos mais perto ainda de Deus, termos intimidade com o Senhor. Então, vamos dando início, vamos adorar o Senhor um pouquinho, enquanto o pessoal está chegando aí, Eu creio que é um momento que nós podemos ter para aprendermos mais de Deus. É um momento que a gente está dizendo assim: Pai, eu parei tudo agora para prestar atenção no que o Senhor deseja falar ao meu coração. Deus tem nos dado grandes oportunidades durante este tempo em que nós estamos em casa. Eu creio que, se formos sábios, vamos aproveitar bastante o tempo que Deus tem nos concedido. E eu creio que vamos sair mais fortes, disso tudo. Quando passar, eu creio que nós vamos poder dizer: como eu aprendi de Deus, como eu aprendi com Deus. Então, que nessa hora você possa estar se achegando nesse lugar virtual, mas que é um lugar de adoração, que é um lugar que você pode dizer: Pai, eis-me aqui, fala ao meu coração, porque o nosso coração espera por Ti. Então vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o nome daquele que é digno de honra, digno de glória e digno de todo louvor. Vamos adorar a Deus nesta hora, amém? A paz para aqueles que estão chegando, aqueles que estão nos assistindo. Nós louvamos a Deus, que possamos sair daqui melhores do que somos. Vamos adorar? Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah, derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah, derrama Tua Shekinah. Da plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Da plenitude do Teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Glórias ao nome do Senhor. Adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade nesta tarde. Receba a nossa adoração. Espero por Ti. Espero por Ti.
Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Oh, eu espero sim. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Então você pode declarar junto conosco nesta hora: eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Da plenitude teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Do teu agir, do teu fluir, de ti em mim mais e mais. Do teu agir, ó Deus, do teu fluir, de ti em mim mais e mais. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Pai, nós te louvamos nesta tarde. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aos teus pés, de estarmos buscando te conhecer mais, de estarmos buscando te adorar mais, Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és a nossa esperança de vida. Tu és o nosso motivo, o motivo da nossa canção, da nossa adoração. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigada porque o Senhor tem guardado a nossa casa. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Deus, que haja em nós um coração grato, que haja em nós um coração contrito, que haja em nós uma entrega, Senhor, sem reservas, mas que verdadeiramente possamos nos entregar por inteiro e sermos íntimos contigo, Pai. Toma, Senhor, teu povo nesta tarde. Realiza, Senhor, teu mover. Realiza, Senhor, a tua vontade na vida de cada um. Ó Deus, que não estejamos como igreja, Senhor, dispersivos ou desapercebidos de tudo que o Senhor tem feito durante estes dias, mas que possamos estar atentos, porque o Senhor tem nos chamado a uma intimidade contigo. O Senhor tem nos chamado para nos achegarmos à sala do trono e adorar a Ti. Ó Pai, renova as nossas vidas, renova as nossas estruturas, para que ao findar, Senhor Deus, de todo esse período, nós possamos estar mais fortes em Ti, Senhor. Fortaleça a nossa fé, firma os nossos passos e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar dando continuidade ao estudo que nós começamos ontem. Deixa eu deixar o violão aqui. Ô glória! Ontem nós estávamos dando, um estudo quando doce se torna amargo. E quem nos acompanhou ontem,
Quem nos acompanhou ontem pode continuar nos acompanhando hoje. Quem perdeu ontem pode ir no YouTube, na página da igreja, e pegar a primeira parte, né? Para entender aquilo que nós vamos estar continuando falando. Estamos falando sobre o casamento, né, de Isaac e Rebeca. Paz do Senhor, Iago, Jamile, pastor Edivaldo, glória a Deus por estarem conosco nesta hora, né? E nós estamos falando sobre o casamento de Rebeca e de Isaac. Mostramos as qualidades de Isaac, né? Aquele rapaz que todo mundo, né, sonha em ter, né, ou casar-se com um desses. Glória a Deus por isso. E nós vimos algumas qualidades que eu vou passar rapidamente para vocês não pegarem, né, e se encontrarem aí naquilo que nós estávamos, né? O Edivaldo pediu para a gente cantar mais um hino aí, mas depois, né? Vamos agora à palavra, depois a gente canta mais, para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Em primeiro lugar, Isaac era jovem, né? E ele era um herdeiro único, como eu falei com vocês, né? De uma grande fortuna. Em terceiro, ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. Era um homem espiritual. Então, qualidades assim essenciais para um homem, né? Para a gente escolher para ser como um parceiro para a vida toda. Assim como também Rebeca, né? Que também tinha suas qualidades, né? Era jovem, bonita, atraente, era uma jovem trabalhadora, era uma jovem prestativa, era uma jovem amada, era uma jovem decidida. Então, esse conjunto todo aí, né, a gente vê, tinha tudo para dar certo esse casamento. Mas muitas vezes as coisas não dão certo por falta de prudência. E quando a imprudência chega, é um problema muito sério. Isaac era um homem de Deus, mas cometeu alguns erros graves em seu casamento. E a gente quer falar um pouquinho disso, né, nessa tarde. Essa imprudência que muitos não têm atentado, e eu creio que nesses tempos que Deus está deixando a família junto, dentro de casa, né, tendo esse tempo, é um momento para a gente avaliar, analisar, né, rever alguns conceitos e vermos como nós temos agido dentro da nossa casa. Isaac, né, apesar de ter todas essas qualidades, ele cometeu alguns erros. Como todo humano, nós cometemos erros, né? E nós precisamos entender e buscar não cometer esses erros. E nós vamos ver o primeiro lugar, né? Qual foi o erro que Isaac cometeu, que foi a falta de ser transparente. E a gente vai abrir agora a Bíblia em Gênesis capítulo 26, do verso 7 ao 11. Do versos 7 ao 11. Então, compartilha aí, né? Chama outros para assistir junto com a gente, né? Essa live aí para a glória de Deus. E perguntando-lhes os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, diz ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, és minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Então nós vemos aí que ele também copiou alguns erros do seu pai Abraão. Abraão também mentiu, né, sobre Sara, sua mulher, para poupar a sua vida. E ele fez exatamente a mesma coisa que Abraão fez. E ele enfraqueceu os mais estreitos laços humanos para livrar sua pele. Ele se acovardou acerca do assunto mais sagrado
que é o casamento, a fidelidade conjugal. E assim ele expôs Sara a um constrangimento quando ele disse que ela não era mulher dele, né? Isaac, da mesma forma, expôs Rebeca ao perigo, colocando ela na vitrine da cobiça, do desejo, porque no momento que ele disse que ela não era mulher dele, ele deixou a desejar que outros, né, pudessem cobiçá-la, visto que ela era formosa, visto que ela era uma mulher, né, linda. Então, isso tornou-se já uma crise dentro do casamento. É um fator muito preponderante. Isaac teve 3 atitudes reprováveis na falta dessa transparência, dele ser transparente. Irmãos, é muito importante nós sermos transparentes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente tapa o sol com a peneira, não é transparente, não é verdadeiro com os nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos. E isso vai trazer consequências seríssimas dentro da casa, dentro da família. Primeira coisa que ele usou foi a mentira, né? Ele tivera tantas vitórias, Isaac, mas ele fracassou na área moral, né? Ele vencera provas muito maiores, mas nessa prova menor ele deixou, né, se levar. Então, a mentira, ela é terrível. E às vezes a gente não quer falar as coisas e acaba mentindo. E a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso e mente desde o princípio. Então a gente precisa entender que esse é um erro que não deve estar dentro da nossa casa. Inclusive, não só em relação ao marido e a esposa e marido, vice-versa, né? Mas os filhos também. Quando costumam mentir para os seus pais a respeito daquilo que estão fazendo. Ele colocou Rebeca na vitrine, né, dos desejos, em vez de amá-la e protegê-la. Pelo contrário, ele vai expor ela. Mas, como a gente sabe, a mentira tem perna curta, né? E a mentira contada, né, torna-se agora uma mentira descoberta. Isaac era marido dentro do quarto e queria ser irmão na rua. Não é diferente hoje, né? Quantos maridos têm feito isso? Andado na rua e dizendo que não é casado, que já se separou, né, que não vive mais com a esposa ou a mulher também. Mentiras, mentiras e mentiras, né? E ele estava vivendo uma mentira. E a mentira, né, agora descoberta, né, por Abimeleque, ela se torna uma mentira reprovada. Né? Abimeleque vai reprovar ele, porque Isaac, né, ele fez um grande mal a si mesmo, à esposa e ao povo filisteu. Olha a consequência de uma mentira, uma pequena mentira. Aí às vezes você diz, uma mentirinha de nada, não faz mal não. Querido, faz sim. Querida, faz sim. Né? Sua mentira era uma loucura consumada, que abalou os alicerces e a confiança do seu casamento. Porque imagine a condição de Rebeca olhando para aquilo, ele não se identificou com eu sendo a esposa dele. Ele não foi sincero. Imagine como isso deixou ela pensativa em relação àquilo que ele fez. Outra coisa que ele fez, outro erro além da mentira, o egoísmo. Sabe o que acontece? Isaac só pensou em si mesmo. Ele não pensou no que Rebeca poderia estar sentindo quando ele fez, né, quando ele falou esta mentira. Quando ele disse, não, ela não é minha esposa, não, ela é minha irmã. Imagine como ela se sentiu. Né? Ele não me assume como mulher, ele não me assume, né, como sua esposa. Isso com certeza abalou a estrutura emocional de Rebeca. E não é diferente hoje, querido. Quantos maridos não têm se apercebido que as estruturas emocionais da sua esposa têm sido abaladas pela falta, a falta do homem se ter uma postura de marido, seja onde estiver. Porque a mulher, querida, ela gosta de se sentir segura. E nesse momento agora, eu entendo que Rebeca não se sentiu nem um pouco segura. Mas pelo contrário, ela se sentiu
totalmente vulnerável. Então, ele não só também pensou, ele não pensou nela como só pensou nele, né? Egoísmo. Ele olhou uma mulher, a sua mulher, né, como objeto que podia ser usado para a sua proteção. Que coisa, né? Vou botar ela aqui, vou deixar ela como minha irmã e vou me proteger, porque se eles souberem que ela é minha esposa, o que vai acontecer? Eles vão querer me matar. Vão querer me matar por causa dela. Foi isso que ele fez, queridos. Agora veja bem, em vez de proteger a sua mulher, fez dela o seu escudo. Ó, você agora é o meu escudo. Eu não vou proteger. Inverteu os valores. Inverteu o posicionamento. E nós precisamos entender isso, querido. Né? Que homens devem ser protetores, escudo de suas mulheres. E não o contrário. Então sua mentira e seu egoísmo era uma negação do seu amor e do seu romantismo. Convenhamos comigo, ele não foi nada romântico. E a mulher gosta tanto, né, de romantismo. Aí as mulheres que estão nos assistindo aí concordam, pode dizer assim, sim, né? Toda mulher ela gosta de um pouco de romantismo. Eu já vi mulheres, né, que reclamaram de não terem seus maridos e serem românticos, né? Românticos com ela. Então, inverteu os valores, inverteu o posicionamento. Então, e nós precisamos entender. Entrou aqui a live junto aqui, ó. Protetor. Falha técnica. Então, ele não foi nada romântico com ela, né? Ele acaricia sua mulher no recesso do quarto e nega seu casamento em público. Sua covardia é maior do que o seu amor. E isso é uma coisa muito séria, porque há cônjuges que só querem ter intimidade na cama, só no momento do leito, mas não expressam a harmonia conjugal nas suas palavras e atitudes. E a gente vê tantas mulheres que reclamam disso, queridos. Tantas, não é? Que em casa meu marido só lembra de mim quando é para fazer sexo. Aí ele lembra de mim. Mas ele não me faz um carinho durante um dia, ele não me acaricia, ele não fala uma palavra, ele não traz uma flor, ele não traz um bombom. Mulher romântica. E os homens, geralmente, alguns não são. Não digo que são todos, existem aqueles que são, né? Então, só procuram a mulher nesse momento. E isso traz, sabe, algo muito ruim dentro da mulher. Porque, na verdade, ela passa a se sentir apenas como um objeto sexual, um objeto de prazer. E a gente precisa entender que o casamento desse jeito não vai dar certo. No final isso vai cansar. No final isso não vai dar uma boa coisa, né? E eles fingem ali uma harmonia que não existe. O diálogo morreu na vida daquele casal. Quem planta egoísmo, colhe solidão. E foi isso que Isaac, né, imprudentemente não pensou. E aí ele vai colher essa solidão, que a gente vai ver mais adiante. O terceiro erro de Isaac, além da mentira e do egoísmo, o medo. E a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o medo de Isaac foi desamor à esposa e descrença em Deus. Ele não confiou que Deus podia livrá-lo. E ele assumindo a posição, né, de esposo de Rebeca. Mas ele teve medo, e esse medo, né, foi uma demonstração de falta de amor com Rebeca e também falta de crer que Deus poderia livrar a ambos, né? Tornou-se um homem riquíssimo. Ele continuou, né, sendo um homem de posses, mas ele fracassou no casamento. E o pecado é maligníssimo, porque Isaac aprendeu a mentira com seu pai e Rebeca aprendeu a mentir com seu marido, Jacó,
com sua mãe. Você veja bem, vai haver uma sequência aí, né? Isaac lembrou daquele episódio em que o pai negou que Sara era sua esposa. Ele vai repetir a dose, vai fazer a mesma coisa. Rebeca vai mentir também, igual ao seu marido, na questão dos filhos. E mais tarde, Jacó também vai mentir igual a sua mãe. O exemplo é sempre muito importante. Nós, como pais, né, precisamos dar bons exemplos aos nossos filhos. Porque eles estão o tempo todo nos observando. Eles estão nos olhando. Que referencial nós temos sido. Então a gente precisa entender isso. O que eu tenho falado, você não pode ser o tipo do pai, o tipo da mãe que diz assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sabe por quê, querido? Os filhos vão sempre fazer o que você faz. Eles vão sempre fazer o que nós fazemos. Porque eles estão nos olhando como referenciais. Nós, pais, somos referenciais para os nossos filhos. E nós precisamos entender muito bem isso. Em segundo lugar, a falta de confiança e de comunicação entre o casal. A gente vai ver aí em Gênesis 27, verso 5. Diz assim: E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. O tempo e a rotina começou a desgastar aquele lar. Tem coisa, querido, que vai desgastando a relação, né? O relacionamento de Isaac e Rebeca ficou já estremecido, desde esse momento em que ele não assumiu ela como esposa, mas que usou dessa mentira para se proteger. E desde aí, o casamento já começou a ficar abalado. Querido, eu vou dizer para vocês uma coisa, não deixe para depois, resolva o que tem que ser resolvido logo. Aconteceu algum problema, não deixe isso passar desapercebido. Resolva logo, sente com seu esposo, sente com sua esposa, sente com seus filhos, resolva. Não faz aquela, sabe, não, deixa isso para lá, depois eu resolvo. Às vezes coisas que machucam o coração e você se cala, você não quer, sabe, não vou entrar em atrito, não, deixa. Isso depois pode melhorar. Não deixe para depois. Resolva logo. Deu tempinho, não precisa se irar, mas na hora certa, senta, conversa, dialoga. Há uma falta muito grande de diálogo nos relacionamentos. Hoje, então, que nós vivemos na época dessa tecnologia virtual, poucos estão sentando para conversar, poucos estão olhando nos olhos um do outro, percebendo o que cada um sente. E a gente precisa entender que essas pequeninas coisas é como as raposinhas que vão vindo na vinha e vão só tentando destruir. E hoje nós vemos muitos lares destruídos, muitas famílias destruídas, porque muitos não estão atentando para os mínimos detalhes, para pequenas coisas que vão minando até destruir tudo. E a comunicação morreu entre esse casal. Já não havia mais diálogo, né? E ele diz aqui que ouviu, né? Rebeca escutou quando Isaac falava com seu filho. Será que o certo não seria os dois estarem sentados com o filho, falando, conversando? Mas muitas vezes, né, aquele negócio, não, seu pai resolve, não, sua mãe resolve. E no fim ninguém resolve nada, né? A harmonia desse casal já era coisa do passado. Já não havia mais harmonia. Esse casal que começou de uma maneira tão linda, como nós vimos ontem, né? Aquele encontro de Isaac e Rebeca, que é toda aquela preparação, todo, né, o agir de Deus, começou tudo tão bem. Agora vai chegar na velhice, sem intimidade, sem comunhão e sem diálogo. Rebeca escuta os comentários do marido por detrás da porta. Isaac não partilha com ela os desejos do seu coração. Cada um vivendo para si. Cada um pensando em si mesmo.
Ao invés de sentarem e conversarem e cada um falar dos desejos do seu coração. Quantas mulheres estão reclusas dentro de si mesmas, quantas mulheres, né, não conseguem expressar, têm medo de se expressar. Quantos maridos não querem falar e vão guardando coisas, como se fossem baús, guardando coisas antigas. O silêncio vai imperar entre eles. E quando o silêncio impera entre um casal, quando o silêncio impera no meio da família, quando a mãe não quer mais ouvir o filho, quando o filho não quer ouvir mais a mãe, quando o marido não quer ouvir a esposa não quer ouvir o marido, quando a confiança se vai e já não existe mais, a situação está crítica. Então, nesse tempo de quarentena, é tempo de você olhar nos olhos. A primeira coisa que a gente tem que admitir é que há uma crise. A gente não pode fazer de conta que não está acontecendo nada. Imagine a gente dizer, não está acontecendo nada. Essa história da Itália, essa história da França, essa história da... Não, isso não existe. Existe, está acontecendo. A gente precisa, né, dizer assim, não, existe uma crise. Existe alguma coisa acontecendo no meu lar. Existe alguma coisa que está nos separando um dos outros. Quantos casais hoje ainda sentam na mesa, tomam seu café? Quantos ainda fazem declarações para o seu esposo e para a sua esposa? Quantos pais estão dizendo para os filhos, filho, eu te amo? Nós lidamos aqui com muitos adolescentes, muitos jovens, e a gente sempre ouviu muito dizer assim, meu pai não se preocupa comigo, minha mãe não se preocupa comigo, eu não tenho como conversar com eles, eu não consigo conversar. E o inimigo se aproveita disso e lança os jovens nas drogas, na prostituição, coloca amigos que não convém para estarem do lado deles, para desvirtuar o caminho deles. Mas será que isso não é a falta de diálogo que está havendo dentro da casa, dentro da família? Aquele tempo de sentar à mesa, à roda com seus filhos e conversar. E dizer, eu te amo, filho, eu te amo, filha, eu te amo, meu marido, eu te amo, minha esposa. Parece que palavras estão se perdendo, né? É todo mundo só no... Tá, mãe? Tá, pai? Ninguém mais olha nos olhos. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. A falta de sabedoria na criação dos filhos, né? Gênesis 25, 28. Vamos lá. Gênesis 25, 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Meu Deus. Um amava um filho, o outro amava o outro. Os filhos não eram dos dois? Por que preferências? Olha como é que as coisas começaram a acontecer. Ah, eu vou preferir um filho do que outro. Querido, Deus nos deu todos eles. Deus nos deu 3 filhos. A mim e meu esposo. Eu amo todos igualmente. São todos importantíssimos para mim. Eu não amo mais um do que o outro. Eu amo todos igualmente. Porque todos 3 são herança do Senhor. Todos 3 são bênção na minha vida, na vida do meu esposo. E a gente precisa entender isso. Mas olha só, a situação começou a complicar. Erros graves que são cometidos Isaque e Rebeca na criação dos filhos. E que eram gêmeos. Mas um ficou preferindo um e o outro preferindo o outro. Eles têm preferência por um filho em detrimento do outro. Ficaram 20 anos sem ter filhos, porque ela era estéril. 20 anos, querido, sem ter filhos. E agora os filhos se transformam em problema. Transformaram a bênção num problema. Complicado. Se nós não vigiarmos, a bênção se torna um problema.
Os filhos, em vez de unir o casal, estavam separando o casal. Isaac vai preferir Esaú, Rebeca vai preferir Jacó. Favoritismo. Eles fizeram dos filhos um motivo de tropeço para o próprio casamento deles. Jacó aprendeu esse erro com os pais e comete mais tarde amando mais José que seus irmãos. Olha, preste atenção nisso. Veja bem. Nós falamos lá a mentira que o pai usou com Sara. Isaac vai usar a mesma mentira. Jacó vai usar a mesma mentira. A situação agora dos filhos. Isaac ama mais Esaú, Rebeca ama mais Jacó. O que vai acontecer mais tarde? Jacó vai amar mais José do que os outros irmãos. Somos referenciais. Somos referenciais, querido. E aí eles sabem o que vai acontecer? Eles vão semear o ciúme, a competição, o ódio no coração dos filhos. Esse favoritismo vai gerar isso dentro deles. Que Esaú vai se sentir menos amado pela mãe, Jacó vai se sentir menos amado pelo pai. Ciúme vai causar. Uma competição entre eles. Ódio. Veja lá. Gênesis 27, do 5 ao 8. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção? E disse-lhe a sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Eita! Que conselho é esse que a mãe deu, né? Totalmente errado. Lançou no coração deles o ciúme, a disputa, em vez de ensinar eles a serem amigos, em vez de ensinar eles a crescerem juntos, mas ensinou eles a serem concorrentes e rivais. Esqueceram de que na família primeiro vem o cônjuge e depois os filhos. Rebeca vai ensinar Jacó a mentir. Esaú passa a odiar seu irmão e desejar sua própria morte. Um abismo vai chamando outro abismo. A ponto de Jacó, depois dessa situação toda, ter que fugir de casa para que Esaú não o matasse. Né? E Esaú, para vingar-se dos pais, vai punir-se a si mesmo. A raiva que ficou dentro do coração de Esaú, ele faz algo para punir os pais. Ele sabe o que ele faz? Ele vai casar com uma mulher que não é do povo, uma mulher filisteia. Que a Bíblia diz que vai se tornar uma amargura de espírito na vida dos pais dele. Tudo que começa errado, acaba errado. Querida, a gente precisa perceber o que está acontecendo na nossa casa. Como tem sido a criação dos nossos filhos. Como eu tenho dirigido o meu lar como mulher virtuosa, ou eu tenho ensinado meus filhos a mentir para o pai, a enganar. Muito sério isso, muito sério. Né? Então isso vai desencadear várias coisas na vida desse casal, que começou muito bem. Tinha tudo para dar certo. Era doce, mas está se tornando amargo. E é disso que nós estamos falando. Que a gente precisa estar atento, prestar atenção
O que está acontecendo dentro da nossa casa? Quais são as atitudes que estão sendo tomadas? Terceiro lugar, a falta do temor a Deus na decisão. Está em Gênesis 27, no verso 13, que diz assim: E disse a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Há 4 fatos que nos chamam a atenção nesse episódio. Primeiro, a atitude pecaminosa de Isaac, porque Isaac peca contra Deus e contra os seus filhos ao querer inverter o propósito de Deus. Está lá em Gênesis 25, 23, que diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, quer dizer, os 2 filhos, né? Isaac, Esaú e Jacó. Os 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus já tinha escolhido Jacó, mas Isaac queria abençoar Esaú, que era o primogênito, porque saiu primeiro, uma questão de, né? Aliás, não, Jacó sai primeiro, Esaú queria sair e Jacó sai primeiro ainda, porque Deus já tinha dito que Jacó, o menor, né? E Esaú, o maior serviria ao menor. E Deus escolhera Jacó, mas Isaac queria abençoar Esaú. Isaac queria interferir e inverter o projeto de Deus. Ele queria desfazer a obra de Deus e mudar os decretos de Deus. Lutar contra Deus é abraçar uma luta inglória, ou seja, sem glória alguma. Não adianta você teimar com o que Deus quer. O que Deus falar é o que tem que ser. Ele é soberano. E Deus já tinha determinado que Jacó é quem iria, né, ser a nação ali, né, as nações maiores. Mas aqui diz assim, que Deus escolhera Jacó, mas Isaac queria abençoar Esaú. Não tente inverter o propósito de Deus na sua vida. Ninguém pode lutar com Deus e sair vitorioso. Os planos de Deus, querido, não podem ser frustrados. Ele deveria ter feito o que Deus mandou, abençoar com a bênção a Jacó e não Esaú. Segundo, a atitude pecaminosa de Rebeca. Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus. O povo está sempre querendo dar uma mãozinha para Deus, né? Como se Deus não soubesse o que tem que fazer. Ele é o Altíssimo e ele sabe tudo o que ele tem que fazer. E Rebeca tenta dar uma mãozinha para Deus usando esse expediente da traição e da mentira. Rebeca queria fazer a coisa certa, mas de forma errada. Mas Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é poderoso para fazer tudo quanto ele mesmo estabeleceu. Rebeca estava fraca espiritualmente e começou a duvidar do cumprimento das promessas de Deus a Jacó. Talvez ela tivesse na sua cabeça: não, Deus falou que Jacó. Mas ela tentou dar ajuda. Não é assim, querido. Não precisa dar ajuda para Deus, não. Só confia que Ele vai fazer. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isaac estava prestes a dar a bênção que Deus prometera a Jacó a Esaú. Aí ela tomou o destino dos filhos em suas próprias mãos. Ela quis agir com suas mãos. Ela não acreditou em Deus. Ela duvidou de Deus. Ela passou à frente de Deus. Ela duvidou. Ela não acreditou. Se ela tivesse aguardado, talvez as coisas estariam bem diferentes. Ela não aproveitou o momento para conversar com o marido. Talvez se ela estivesse sentada, dissesse assim: Isaac, olha só, você lembra o que Deus falou? Deus falou que havia 2 nações no meu ventre e que os 2 povos iam se dividir nas minhas entranhas e um povo será mais forte do que o outro. O maior vai ser o menor. Você lembra que Deus falou isso? Olha, é Jacó que você tem que abençoar. Não é Esaú. Mas em vez dela fazer isso, conversar, dialogar com o marido, não. Ela foi lá, armou aquilo tudo, arquitetou aquele plano todo. Não é isso?
mentira, fez o outro ficar zangado, chateado. Olha a confusão que ela arrumou. Às vezes a gente é assim. Deus fala uma coisa, mas a gente quer dar uma mãozinha, quer ajudar. Deus não precisa de ajuda, querido. Deixa que Deus vai colocar tudo no lugar certinho. Ela deveria ter ido conversar com o marido. Mas em vez disso, ela decidiu enganar o marido e trair o filho. Que situação. Traiu o filho e enganou o marido. Erros em cima de erros. E ela instigou Jacó a mentir, a enganar, a trapacear. E de onde vem a origem disso? Engano, mentira e traição. Vem do maligno. O inimigo achou uma brecha. Achou uma brecha. Mas Rebeca estava cega. Tão longe de Deus que chegou ao ponto de perder o temor de Deus. Sério, ela perdeu o temor. O que ela vai dizer aqui, conforme eu li para vocês? Seja sobre mim a maldição. Olha que ponto que ela chegou. Querido, não fique cega. Não fique cego diante daquilo que Deus quer. Converse, dialogue. Entenda o que Deus já tem falado ao teu coração a respeito da tua casa. Às vezes Deus mostra algumas coisas. Esse dia eu conversava com uma pessoa e Deus falou que tinha uma aliança entre o casal. Eles estão vivendo momentos difíceis na vida deles. Muita falta de diálogo, muita falta de renúncia de ambas as partes, muita falta de aprender algumas coisas. Mas Deus disse que tem uma aliança com esse casal. E a pessoa chegou para mim e disse assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Eu vou me divorciar, vou acabar. Eu olhei e falei assim, vem cá. Eu sou do seguinte ponto. Eu fico com o que Deus falou. O que Deus falou? Não, Deus me mostrou que era Ele. Deus me mostrou que era para mim ficar com Ele. Então, por que você quer dar o seu jeito, o seu braço forte, fazer da tua maneira? É o que Rebeca fez. Quis fazer do jeito dela. Precisamos entender a voz de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. O que Deus falou a respeito deste relacionamento. Deus já mandou dar um basta? Se Deus não mandou, querido, não coloque a tua mão. Não tente agir na tua força. Não fique cega, não fique cego, a ponto de perder o temor de Deus. Não faça do teu modo, do teu jeito. Faça do jeito que Deus quer. Porque se Deus diz que tem uma obra, que Deus tem um plano na sua vida, na sua casa, na sua família, fique com aquilo que Deus falou. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão dos seus filhos. Se Deus falou que seus filhos vão se converter e vão vir para Ele, fica firme. Confia na palavra. Confia naquilo que Deus disse. Deus já tinha dito para Rebeca e para Isaac, olha, são duas nações. O menor vai servir o maior. Ela deveria ter ido ao teu marido e conversado com ele. E não tomar a atitude que tomou. Terceiro ponto. Esaú, ao ver o seu lar vivendo de aparência, desprezou Deus. Olha a consequência. Porque os filhos estavam olhando para os pais. Os filhos olham para os pais. E quando Esaú viu aquilo tudo, falou assim, isso aí é só aparência. Ninguém teme a Deus aqui dentro dessa casa. Meu Deus, que coisa séria, irmãos. Os filhos precisam ver homens de Deus dentro dos seus lares, mulheres de Deus. Não precisam ver servos de Deus somente dentro da igreja. Como a gente já conhece muitas situações. Ah, meu marido é uma bênção na igreja. Minha esposa é uma bênção na igreja, porque dentro de casa é um troço. Viver de aparência. Esaú passou a desprezar as coisas de Deus, porque não viu exemplo.
não viu exemplo. Coisa linda quando um filho chega para você assim, ô mãe, me diga como mulher de Deus. Sabe o que é isso? Eles entenderem que existe a mãe e a mulher de Deus. Ô pai, me diga como homem de Deus. Entender que é um pai e é um homem de Deus. Os filhos precisam ver esse exemplo. Ao invés de olharem e dizer assim, na igreja santinho do Pauoco. Na igreja santinha do Pauoco. Vivendo de aparência, Esaú desprezou as coisas de Deus, porque não via exemplo na vida dos pais. Aí se tornou um profano. Menosprezou os dons de Deus. Ele vendeu até o seu direito de primogenitura. Ele disse, para que eu quero isso? Esaú, ao ver que os pais estavam vivendo uma coreografia, né? Vamos dizer assim, de espiritualidade. Representando espiritualidade. O que ele vai fazer? Casou-se com as mulheres pagãs. A mulher filisteia. E diz a palavra que essa mulher se tornou uma amargura de espírito na vida dos seus pais. Colheram o que plantaram, infelizmente. Esse casamento foi uma tragédia. Abre aí Gênesis 26, 34 e 35, que diz, ora, sendo Esaú, da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu. E esta foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Quarto ponto. Jacó aprendeu a ser um enganador dentro da casa de seus pais. Olha só, complicado. Só complicando a situação. Esaú despreza os dons de Deus, despreza tudo. Jacó vai aprender a ser um enganador dentro da casa de seus pais. Movido, né, pela vontade inflexível da mãe dele, enganou o velho pai, mentiu, forjou uma identidade, botou lá um pelo para dizer que era Esaú, passou-se pelo seu irmão, blasfemou contra Deus, né? E deu um beijo de mentira no seu pai. Ele aprendeu com a mãe, daí para frente viveu como um suplantador e um enganador. Que Jacó significa suplantador, né? O lar, querido, é um campo de semeadura. O nosso lar é um campo de semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Aí eu pergunto nessa tarde, que tipo de semente você está semeando no seu lar? Que tipo de semente você está semeando dentro da sua família, da sua casa? Porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Refletimos quem somos em nossos filhos. Bebemos o refluxo de nosso próprio fluxo. Nós nos multiplicamos e nos reproduzimos na vida dos nossos filhos. Isaque e Rebeca plantaram a falta de diálogo e cresceram sem amizade. Sabe por quê? Porque Isaque e Rebeca tinham preferência. Seus filhos cresceram como rivais. Tem até uma que está nos assistindo agora, a Thalita, né, Thalita? Te amo. Ela tem um casal de gêmeos. Cuidado como criar os dois. Crie sem diferenças. Crie na presença de Deus, ensinando-os. Né? E Rebeca e Isaque tinham preferência. Seus filhos cresceram como rivais. Isaque e Rebeca semeou competição na vida deles. E sabe o que eles escolheram? O ódio de um irmão contra o outro. Eles não cultivaram a amizade. E sabe o que aconteceu com eles? Passaram a velhice na solidão, longe dos filhos. Coisa terrível, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com as imprudências no nosso casamento.
Temos que ter muito cuidado. O que nós estamos semeando na nossa casa? O amor ou o ódio? A amizade ou inimizade? O que nós estamos semeando? A mentira ou a verdade? Que tipos de semente estão na nossa aljava que nós estamos ali semeando dentro da nossa casa? Isaac e Rebeca começou muito bem, começou doce, uma história linda de amor, uma história maravilhosa, mas por não vigiarem nos erros e darem vazões a esses erros, tudo começou a dar errado. Imprudência. Imprudência. Não tape o sol com a peneira, querido. Comece a vasculhar hoje o que está errado. Se você não pegou a live desde o início, escute depois toda. Pensa, anota e diz assim: Deus, o que eu preciso mudar dentro da minha casa? Se queremos ter um lar na presença de Deus, tem coisas que nós precisamos fazer, queridos. E isso não é só em relação aos casais, não. Filhos também. Está aí a Polly nos assistindo. Que tipo de filha eu estou sendo? Não é? Que tipo de mãe eu estou sendo? Que tipo de marido eu estou sendo? Precisamos avaliar, rever nossos conceitos, nossos valores. Deus está nos dando essa oportunidade de vermos quem somos. Amanhã nós continuaremos a live, né? O amargo virou doce. Hoje nós terminamos aqui. E amanhã nós vamos falar sobre uma família que colhe os tristes resultados desta imprudência. Eu espero que essas lives sirvam de edificação para a tua vida, né? Está vindo sempre para mim, nós estamos sempre prontos a aprender. Ninguém é super mãe, super pai, super filhos. Nós temos que ter a humildade de saber que estamos sempre em processos de aprendizagem. E aprendizagem não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço. Nós deveríamos ter uma plaquinha assim: estamos em obra. Estamos aprendendo a cada dia. E que Deus nos dê sabedoria. E nesse tempo de quarentena, nós possamos refletir em muitas coisas, em muitos valores que estão perdidos dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Que possamos estar atentos a isso, amém? Pai, eu te louvo nesta hora. Agradeço, Senhor, por aqueles que têm participado deste momento de aprendizagem. Que o Senhor possa continuar falando aos seus corações, fortalecendo, ó Deus, a cada vez mais o lar, a família, para que essa família seja firmada na rocha eternal, que é Cristo, Senhor. Que a tua presença não lhes falte. Que a tua bênção seja sobre cada lar, sobre cada casa. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Amo. Beijo, né? E amanhã nós estamos aqui, 4 horas da tarde de novo, para a gente continuar esse estudo. Para a glória de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.